Eu mantenho uma rotina, um hábito diário de uma caminhada, sempre que o tempo permite, porque afinal de contas aqui em Brasília estamos vivendo a temporada, o período de chuvas. Assim, aos finais da tarde eu gosto de dar uma caminhada com a Sandra para colocar os assuntos em dia, ver como andam as coisas. E quando eu chego da caminhada, eu aproveito, vejo se teve algum fato relevante, se alguém ligou, e busco dar o retorno para aqueles assuntos realmente importantes. Ontem tinha 6 ligações de uma mesma pessoa. E quando alguém liga 6 vezes, você parte do princípio de que é alguma coisa importante que essa pessoa queria falar. Eis que essa pessoa queria falar comigo de algo realmente muito importante. E sobre essa questão eu quero conversar com você daqui um pouquinho, mas antes lembrá-lo da importância que tem para nós do canal de Brasília, que você compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais, que você participe comentando, que você, na medida do possível, atue na manutenção, na sobrevivência do canal, quer pelo Apoia-se, quer contribuindo em outros mecanismos, no Pix ou então nos depósitos da Caixa ou do Banco do Brasil, porque a nossa ideia é a mesma, manter a autonomia e a independência plena do canal. Bueno, as 6 ligações da mesma pessoa, da mesma cidade, tinham uma pergunta. Alfredo, os canais conservadores falam sempre as mesmas coisas. E eu fiquei, até certo ponto, pasmo, porque eu vejo que os canais conservadores falam de muitos assuntos. Refeito do susto imediato, eu perguntei: há quanto tempo você não acessa um site desta mídia porca e emporcalhada que teu governo e tu, particularmente, ajudou a financiar durante os governos da cleptocracia? Oh, não! Há quanto tempo sites como o Globo, por exemplo, porque eu não acesso mais o UOL, mas o Globo, por exemplo, o Estadão, não falam de outra coisa a não ser Covid-19? Há quanto tempo? A única pauta que estes jornalistas têm é Covid-19 e é bater no Bolsonaro. E eu quis mostrar a ele que, na verdade, há uma pluralidade muito maior de abordagens nos espaços conservadores do que nos espaços da mídia tradicional. Dessa mídia que virou um antro de lixo e no qual também foi a Record. A Record virou Record lixo também. Um lixo um pouco menos fétido, mas lixo também. É impressionante como a mídia tradicional, ela é sugada para o mesmo ralo. Nem mesmo a Agência Brasil do governo federal consegue fugir da sedução da imundície. Mas aí é culpa única e exclusiva, infelizmente, do presidente Bolsonaro, ou do governo do presidente Bolsonaro, que não consegue assumir o controle nem mesmo da Agência Brasil. E o Bolsonaro reclama da Globo, e o Bolsonaro reclama dos meios de comunicação quando no seu governo não consegue tomar conta da Agência Brasil. Então eu vejo isso como uma contradição muito grande. Mas passada essa conversa, eu quero conversar com vocês hoje sobre alguns assuntos realmente muito atuais. Vocês viram que alguns sites que foram muito bem remunerados durante o governo da cleptocracia lulopetista e dilmista também, né? Como esses sites de repente
estão tentando reinventar o que aconteceu na virada do ano lá em São Paulo, dizendo que aquela aclamação do Bolsonaro foi uma encenação, uma montagem. Acredite, eles vivem literalmente em um mundo paralelo. E vivem num mundo paralelo e no mundo do faz de conta. Preste atenção que eles vão tentar emplacar esse discurso. Uma outra questão importantíssima para você prestar atenção. Palocci está com as contas falidas, está com as contas bloqueadas, tadinho. 160, 170 reais para pagar uma conta da Oi. O tadinho do Palocci não tem dinheiro. Vamos fazer uma vaquinha? Uai, o Lula não está em Cuba? Será que ele não consegue trazer pelo menos uns 170 pila para pagar a conta do seu amigo Palocci? Tem coisas muito estranhas acontecendo. Muito, muito estranhas. Observem como a mídia deturpa os aspectos. Alardearam, mostraram como um crime do governo a suspensão do Bolsa Família para aqueles beneficiários que na campanha eleitoral, mesmo sendo beneficiários do Bolsa Família, doaram para campanhas eleitorais. Eu penso o seguinte, se o cara é beneficiário do Bolsa Família e doou 1 centavo, ele já deveria ter o benefício cortado. Rapaz, moças, que porcaria de país é esse? O cara precisa do auxílio do Estado para sobreviver e tira do benefício que recebe do Estado para contribuir com a campanha eleitoral? Se ele emprestou o CPF para uma falcatrua, que vá para a cadeia. Mas não tem cabimento alguém que ganhe, que sobreviva de Bolsa Família, ser doador de nem ao menos 1 centavo para a campanha eleitoral. O governo ainda estipulou um teto de 2 salários mínimos, parece que para doação. Isso não tem cabimento. Onde vive esse povo? E a mídia achou isso um absurdo, uma perseguição. Dentro do cenário das mudanças de perspectiva que a eleição e a posse dos novos prefeitos trouxe ao Brasil, é importante ressaltar a guinada que aconteceu em Porto Alegre com o prefeito Melo. E aqui eu quero mandar um abraço todo especial para a Fernanda Bart, a vereadora conservadora lá de Porto Alegre. O Melo terminou com essa balela de restrição de horários. Ora, se você vai para evitar a aglomeração, o natural é que você aumente o horário de atendimento exatamente para evitar a aglomeração. Não essa lógica de diminuir o horário de atendimento, concentrar o atendimento num número reduzido de horas, que claro que vai aumentar a quantidade de pessoas. Se o açougue funcionar só de 10 ao meio-dia, claro que todo mundo vai comprar carne de 10 ao meio-dia. Mas se o açougue estiver funcionando de 8 ao meio-dia, as pessoas vão poder comprar a partir das 8 da manhã. Mas uma parte da mídia que estava torcendo pela bruxa está estarrecida. Volto a dizer, economia e saúde devem andar lado a lado. Em nome da ciência, muitas pessoas ficaram em casa e morreram sem atendimento. Em nome da ciência, muitos absurdos foram cometidos, inclusive esse de reduzir o horário de atendimento. É preciso ter cuidados, distanciamento, tudo, máscara, álcool gel,
Se você acredita em Papai Noel, use todos esses mecanismos. Mas reduzir o horário de atendimento para aumentar a concentração de pessoas, isso é de uma infantilidade, no mínimo, sem paralelo na história da imbecilidade humana. Parece ser coisa piada de português. Para finalizar essa conversa, eu quero lembrá-los que hoje, terça-feira, acontece mais uma etapa da eleição lá nos Estados Unidos. Acredite, a eleição nos Estados Unidos ainda não está decidida. Pensa num trem, certo? Pensa num trem enrolado. Mas se você quiser acompanhar um pouco, pelo menos, do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, por favor, abandone a mídia brasileira. Pode acompanhar pela Fox News lá dos Estados Unidos, pelo Breitbart, pelo Infowars. Essas três fontes são as que eu, desde a época do Na Hora do Café, eu já acompanhava. São aquelas que mais ou menos te situam em relação ao que está acontecendo lá na terra do Tio Sam. Porque se você for pela Agência Brasil, observem bem, a Agência Brasil do governo Bolsonaro, se você for pela Globo, por New York Times, você pode dar com os burros na água. Que você tenha um bom e abençoado dia. Nós nos encontramos de novo amanhã. Que você saiba que essa nossa conversa será sempre diária. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.